ti eu vou clamar, pois tudo vem de ti e tudo está em ti. Por ti vou caminhar, tu és a direção, o sol a me guiar. Tudo pode passar, seu amor jamais me deixará. Sempre há de existir novo amanhã preparado pra mim, preparado pra mim. A ti eu vou clamar, pois tudo vem de ti e tudo está em ti. Por ti vou caminhar, tu és a direção, o sol a me guiar. Tudo pode passar, seu amor jamais me deixará. Sempre há de existir novo amanhã preparado pra mim, preparado pra mim, preparado pra mim. Eu me rendo aos teus pés, és tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos teus braços, onde encontro meu refúgio. Eu me rendo aos teus pés, és tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos teus braços, onde encontro meu refúgio. Eu me rendo aos teus pés, és tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos teus braços, onde encontro meu refúgio, Jesus. Eis-me aqui, Jesus, eis-me aqui, Jesus, eis-me aqui, Jesus, eis-me aqui. Eu me rendo aos teus pés, és tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos teus braços, onde encontro meu refúgio. Eu me rendo aos teus pés, és tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos teus braços, onde encontro meu refúgio, Jesus. Eis-me aqui, Jesus. Eis-me aqui.
Ei, minha irmã, meu irmão, graça e paz. Quero partilhar contigo a palavra de Deus que encontra-se em primeira carta aos Coríntios, capítulo 4, verso de número 7 até o verso de número 13. Ouça, por favor, o que diz a palavra bendita e gloriosa do nosso Deus. Pois quem é que te faz sobressair? E que tens tu que não tens recebido? E se o recebeste, por que te vanglorias? Como se o não tiveras recebido? Já estais fartos? Já estais ricos? Chegastes a reinar sem nós? Sim, tomara reinasseis, para que também nós viéssemos a reinar convosco. Porque a mim me parece que Deus nos pôs a nós, os apóstolos, em último lugar, como se fôssemos condenados à morte, porque nos tornamos espetáculo ao mundo, tanto a anjos como a homens. Nós somos loucos por causa de Cristo, e vós, sábios em Cristo. Nós, fracos, e vós, fortes. Vós, nobres, e nós, desprezíveis. Até a presente hora sofremos fome e sede e nudez, e somos esbofeteados e não temos morada certa. E nos afatigamos trabalhando com as nossas próprias mãos. Quando somos injuriados, bendizemos. Quando perseguidos, suportamos. Quando caluniados, procuramos conciliação. Até agora temos chegado a ser considerados lixo do mundo, escória de todos. Vamos orar. Deus bendito, estamos diante da Tua palavra lida, que será exposta, e pedimos que o Senhor fale conosco, comunicando a Tua verdade de consequência eterna, ao coração de cada um de nós que estamos diante da Tua palavra neste momento, é o nosso clamor em o nome do Senhor Jesus. Amém. Quando nós olhamos e colocamos um zoom no versículo de número 9, nós vamos ver que o texto bíblico vai dizer: nos tornamos espetáculo ao mundo. Aqui eu quero estar falando o que o texto diz, falando sobre o apóstolo, sobre o ministro, e é colocado aqui que o ministro é um espetáculo diante do mundo. Meu irmão, minha irmã, o ministro é um espetáculo diante do mundo, é o que nós vimos aqui na palavra de Deus. E uma pergunta surge: por que o apóstolo Paulo usa essa figura? Essa era uma imagem muito familiar para o povo do Império Romano. Para entendermos mais acuradamente, o imperador romano mantém a hegemonia do seu povo da seguinte forma: para que isso ocorresse, bastava que tivesse para o povo pão e circo. Conversando com uma pessoa certa feita para entender melhor essa situação, pão e circo, a pessoa reportou-se a história e dizendo: pão era o alimento que o povo precisava e o circo eram os espetáculos, dando essas duas coisas ao povo, o alimento e o espetáculo, em outras palavras, pão e circo. O povo estava contente, o povo estava satisfeito e os bastidores do império caminhavam a qualquer maneira, toque de caixa, sem ser observado, porque o povo já tinha tanto pão quanto circo. Pois bem,
Os imperadores, como já dissemos, procuravam trazer entretenimento e diversão para o povo. Criou-se, então, em quase todas as cidades do Império Romano, anfiteatros, onde se promoviam espetáculos para a população. O governo entretinha o povo, apresentando espetáculos nos anfiteatros nas várias cidades do Império. E quando um general ia para a guerra e retornava com as suas glórias, com a sua vitória, ele acorrentava pelo pescoço os vencidos e entrava na sua cidade, montado em sua carruagem, numa grande procissão, trazendo os derrotados que eram sentenciados à morte e levados ao anfiteatro para serem lançados às feras ou passado a fio da espada. Vejamos o que diz o apóstolo Paulo quando vai usar a seguinte expressão: porque a mim me parece que Deus nos pôs a nós, os apóstolos, em último lugar, como se fôssemos condenados à morte, porque nos tornamos espetáculo ao mundo. Verso 9 que acabamos de ler. A palavra grega teatron, espetáculo, dá origem à nossa palavra teatro. Paulo diz que o ministro cristão é o teatro do mundo e que a sua vida se desenrola num palco, numa arena e uma arena de morte. O Coliseu Romano, para entendermos essa situação, se tornou o centro desses espetáculos, onde os cristãos eram colocados para lutar contra feras e expostos à morte. Essa é a figura que Paulo evoca para os apóstolos de Cristo. Os ministros não estão no pódio para receberem os aplausos dos homens, não, mil vezes não, plenamente não, absolutamente não. Mas na arena do teatro, para serem entregues à morte. Paulo usa a ilustração para a humilhação e a indignidade a qual os apóstolos são sujeitados. Deus é aquele que comanda o espetáculo e utiliza as fraquezas de seus servos a fim de demonstrar seu poder e força. Paulo faz 4 contrastes que é maravilhoso notarmos para revelar a sua ironia com a igreja de Corinto. Presta atenção, quando você olha o verso 7 ao 9, ele vai usar reis prisioneiros. Olha o contraste. Quando você olha o outro texto, verso 10, parte A, ele vai usar aí um outro contraste. Sábios, loucos. Quando você olha a parte B do verso 10, um novo aspecto é colocado. Fortes, fracos. Quando você pega a parte C do versículo 10 até o versículo 13, vai ter uma nova expressão utilizada. Nobres, desprezados. Aqui, diante desse cenário do texto que lemos, vamos expor pormenorizadamente algumas coisas que saltam aos nossos olhos para a gente observar nesse texto que acabamos de ler. Em primeiro lugar, nós vamos usar aqui as expressões que Deus entrega para o apóstolo Paulo colocar na palavra de Deus. Reis e prisioneiros. Se nós olharmos o texto, verso 7 ao verso 9, nós vamos ver que diz assim: pois quem é que te faz sobressair? E que tens tu que não tenhas recebido? E se o recebeste, por que te vanglorias como se o não tiveras recebido? Já estais fartos, ricos, já estais? Chegastes a reinar sem nós? Sim, tomara reinasseis, para que também nós viéssemos a reinar convosco.
porque a mim me parece que Deus nos pôs a nós, os apóstolos, em último lugar, como se fôssemos condenados à morte, porque nos tornamos espetáculo ao mundo, tanto a anjos como a homens. Meu amado, minha amada, visto que a igreja está cheia de vanglória, Paulo ironiza os crentes de Corinto dizendo: já estáis fartos, já estáis ricos, chegastes a reinar sem nós, como lemos aqui no verso 8. Paulo está usando uma linguagem de ironia aqui. Paulo diz para ele: vocês estão fartos e ricos demais. Eles estavam como a igreja de Laodiceia, estavam totalmente plenos, satisfeitos com a sua espiritualidade. Imagine isso, alguém satisfeito com a sua espiritualidade, dizendo: olha, eu tenho orado muito, eu tenho lido bastante a Bíblia, eu tenho tido muita comunhão com Deus. Isso é uma pseudo-satisfação, e era isso que estava acontecendo com essa igreja ali em Corinto. Eles estavam idênticos a Laodiceia, pensavam que tinham tudo, estavam cheios de arrogância, soberba, vanglória. Eles tinham um alto conceito de si mesmos. Os coríntios pensavam que eles eram uma igreja de muito sucesso. Pensavam que eram uma igreja muito madura e eficiente. Mas Paulo dá um choque de razão. Paulo afirma que aquilo que você tem é o que você recebeu. Quando ele vai enfatizar uma interrogação: pois quem é que te faz sobressair? Entra uma nova interrogação: e que tens tu que não tenhas recebido? E ainda no verso 7 cabe uma nova interrogação, e Paulo, visto que cabe, ele a coloca e diz: e se o recebeste, por que te vanglorias, como se o não tiveras recebido? Paulo está dizendo que não há margem, espaço, local, lugar para a vaidade, para a soberba, e nem tampouco para o orgulho espiritual. Se Deus lhe deu um ministério de projeção, você não tem de ficar vaidoso com isso, em hipótese alguma. Isso não é seu. Não é devido a seus méritos. Não é devido à sua inteligência ou à sua capacidade humana. É graça de Deus. E por que então você se soberbece, se vangloria como se fosse mérito seu? Paulo começa a mostrar para aquela igreja que a teologia da glória é precedida pela teologia da cruz. E a grande bandeira do cristão é a teologia expressa por João Batista, que dizia: convém que ele, ou seja, que Jesus cresça e que eu diminua. Está isso em João capítulo 3, verso número 30. Deus colocou os apóstolos em primeiro lugar na igreja, mas o mundo coloca os apóstolos em último lugar. Há 3 princípios na metáfora: reis escravos condenados. Se nós estamos sendo abençoados, outros estão sendo esbofeteados. Se nós estamos sendo esbofeteados, isso vai abençoar outras pessoas. Todos os cristãos são, ao mesmo tempo, reis e prisioneiros sentenciados à morte. Somos tanto reis quanto escravos. Somos ricos em Cristo e desprezados pelo mundo. Jamais alcançaremos a bem-aventurança plena aqui, nesse mundo, na terra. O Senhor Jesus já deixou isso bem claro quando ele deu aquela máxima em forma de palavra, dizendo: no mundo tereis aflição.
Ou seja, ele usa no plural, no mundo tereis aflições. Ele sequencia, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Ainda somos humanos, ainda estamos no mundo, ainda somos mortais, ainda estamos expostos pelos nossos três inimigos, quais sejam o pecado, o mundo e o diabo. Mas eu quero te falar sobre uma segunda coisa, olhando para o texto que estamos expondo. Nós vamos notar o seguinte: sábios e louco. O apóstolo diz: nós somos loucos por causa de Cristo, e vós sábios em Cristo. Verso 10, parte B. Paulo usa uma linguagem, e na mesma linha de raciocínio, usa uma linguagem de ironia, pois todos o consideravam louco. Dizia: ali vai o louco. Ele era tido dessa forma, ele era considerado por todos como um louco, pelo fato de ter deixado o judaísmo, de ter deixado o rabinado, uma carreira totalmente promissora, de grandes vantagens, com muito dinheiro, bastante sucesso, com muita projeção, para se tornar um homem andarilho, um itinerante que não tinha morada certa. Não apenas não tinha morada certa, mas era um homem que passava fome, que sentia frio, era açoitado, preso. Imagino que diziam para ele: tu és louco, Paulo. Houve um momento em sua vida em que ele achava ser sábio, era se gloriar nas coisas que tinha, conforme relatado em Filipenses capítulo 3, verso 4 ao 8. Mas ele considerou todas essas glórias do passado, sabe com o quê? Como esterco. Sabe com o que mais? Como lixo. Por causa de quê? Por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo, conforme nos diz Filipenses capítulo 3, verso de número 8. Paulo era louco de acordo com o critério dos homens. Ele abriu mão, deixou de lado, abandonou o status, sua posição e suas vantagens. Contudo, na verdade, os coríntios, que se consideravam sábios aos seus próprios olhos, eram tolos aos olhos de Deus. Paulo diz: ninguém se glorie a si mesmo. E se alguém dentre vós se tem por sábio neste século, faça-se estudo para se tornar sábio. Porque a sabedoria deste mundo é loucura diante de Deus, conforme nos diz o capítulo 3, verso 18 e 19. O caminho para se tornar espiritualmente sábio é tornar-se tolo aos olhos do mundo. E aqui eu quero fazer menção do mártir do cristianismo, John Eliot, que disse: não é tolo aquele que dá o que não pode reter para ganhar o que não pode perder. Houve um momento em que Paulo confiava e confiou muito na sua força, mas depois que Cristo o salvou, ele passou a gloriar-se apenas na sua fraqueza, conforme está escrito em 2 Coríntios capítulo 2, do verso 7 ao verso 10. Mas eu quero destacar um terceiro episódio com você na exposição do texto, frisando a parte B do versículo 10. Fracos e fortes, diz o veterano, abençoado apóstolo, nós fracos e vós fortes. Aos olhos de Deus, os apóstolos são os primeiros, conforme diz 1 Coríntios capítulo 12, verso 28. Mas, aos olhos do mundo, eles são os últimos. A igreja de Corinto se considerava forte, se considerava altamente poderosa. E Paulo chegou a dizer que teve um tempo em sua vida em que ele se achava forte e poderoso.
Nesse tempo, ele perseguiu, e conhecemos o relato bíblico, histórico, que está ali em Atos, ele perseguiu de forma brutal a igreja. Mas agora, ele se considerava fraco e se gloria na sua fraqueza. Assim, Paulo mostra à igreja que o autoconceito que ela possuía de si mesma era uma cortina de fumaça, era uma máscara, era uma bolha de sabão. Os coríntios estavam cheios de orgulho por causa da sua espiritualidade. Não tem cabimento isso, ter orgulho por causa de espiritualidade. Mas isso era fraqueza aos olhos de Deus. Não há poder onde Deus não recebe glória. Guarde isso no seu coração. Não existe, não há poder onde Deus não recebe glória. Mas eu quero destacar um quarto aspecto na exposição do texto em tela que estamos considerando. Honrados e desprezados. Se você pega a parte C do verso 10 e caminha até o verso 13, que foi onde nós concluímos a leitura, nós vamos notar que os crentes de Corinto queriam glória vinda dos homens. Isso fica bem claro, fica patente, é fácil observarmos isso. Notem, eles se consideravam importantes. Importantes por quê? Vamos ver. Eles se consideravam importantes por estarem associados a homens famosos. Quantos não são assim no dia de hoje? Olha, eu sou muito importante. Eu sou amigo de fulano que está na mídia, que é conhecido nacionalmente ou mundialmente. Muitas pessoas agem dessa forma e é exatamente aí que Paulo coloca o dedo na ferida. É exatamente aí que Paulo destaca exatamente para trazer a exortação. Mas Paulo lhes diz que os apóstolos não são nobres, mas desprezados. Os crentes de Corinto, para nós entendermos melhor, ficavam todos, eu vou usar aqui a figura do pavão, que quando ele nota que tem alguém olhando para ele, ele abre as suas penas e fica fazendo o espetáculo. E era exatamente isso que estava acontecendo com a igreja de Corinto. Eles estavam empavonados, vamos usar essa expressão, dizendo: nós somos de Paulo, ou nós somos do grupo de Apolo, ou ainda nós somos importantes, sabe por quê? Nós pertencemos ao grupo do grande Pedro, do apóstolo Pedro. Paulo diz que nós não devemos achar que somos importantes por pertencermos ao grupo de homens famosos, não. Os apóstolos não são famosos, disse Paulo. Os apóstolos são desprezados. Essa é a expressão que ele usa. Vós nobres e nós desprezíveis. Parte C do verso 10. Ele diz que os apóstolos enfrentam privações, sofrem fome, sofrem sede, sofrem nudez, versículo 11, ele deixa isso bem claro. E os apóstolos, além disso, ainda sofrem maus tratos. E somos, diz o veterano apóstolo, esbofeteados e não temos morada certa. Olha só, 2 episódios tenso e delicado. Além de não ter morada própria, esbofeteados. Se uma coisa já é tensa, delicada e difícil, ainda vem a outra para sobrepor, para aumentar ainda mais a tensão. E Paulo, querido, querida, conclui: somos caluniados, procuramos conciliação até agora, temos chegado a ser considerados lixos do mundo, escória de todos. Verso 13. Paulo diz aos crentes de Corinto para não colocarem
as luzes, os holofotes nos homens, porque assim como os homens trataram Jesus, o Filho de Deus, e o prenderam e lhe cuspiram, levando-o à cruz, assim também tratarão os apóstolos. Nossa vida, meu querido, está sendo observada por homens e anjos. Nós somos jogados nas arenas para enfrentarmos a própria morte como escravos condenados. Que Deus te ajude, que Deus me ajude, em nome de Jesus. Vamos orar? Deus bendito, nós te louvamos pela tua palavra lida e exposta neste momento. Deus, o descortinar da tua palavra ilumina o nosso entendimento e comunica a verdade eterna e vida eterna ao nosso coração. Te agradecemos porque o Senhor falou com cada um de nós que estamos recebendo da parte do Senhor essa palavra. Te agradecemos e te bendizemos, em nome daquele que nos salvou e é Senhor da nossa vida. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Graças a Deus.